E com relação a Bitcoin também, o que você vê sobre? Então, agora que subiu, muitas pessoas querem saber, tá um FOMO absurdo, tá até a plaquinha, Ai, né? ai, ai. Eita, caiu Ai, agora, dá ai, 70 ai. mil dólares, dá 69. Vamos lá. Eu. Eu lembro de quando tudo começou, né? Eu. Vocês lembram do tempo lá dos vídeos do Daniel Fraga, eu imagino, né? Pior que eu lembro que eu assistia o Easy Nobre, que fazia vídeo de joguinho, de videogame, ele falou uma vez do Daniel Fraga e foi aí que eu vi a primeira vez. Que meio que tratou como uma piada. E ele ainda não gostava do Sim, Bitcoin ainda. sim, sim, sim. Tipo, eu lembro de tudo isso, infelizmente, eu testemunhei, né, a história se desenrolar. Não embarquei lá atrás, né? É óbvio que, olhando hoje, fica aquele sentimento de, puxa vida, né? Por que eu fui tão cabeça dura, etc e tal. O que você achou do fundamento do Bitcoin naquela época, quando você viu a primeira vez? Não, eu achava assim, beleza, isso aqui tem uma aplicação, tem uma teoria bacana, tá? Tem uma teoria bacana. A questão é, isso aqui em algum momento vai virar alguma coisa ou isso aqui vai ser terreno do Second Life? Vai ser moedinha verde do Colheita Feliz. Lembro da Tula Luana surtando por causa das moedinhas verdes? Pior que isso eu não lembro. Mas do Colheita Feliz eu lembro que tinha o pavão que tinha que pagar, lembra? Né? Tá. Então, assim, pra mim tinha essa acepção. E o pessoal Bitcoiner raiz, digamos assim, sempre teve um discurso muito inflamado. Né? Os defensores do Bitcoin e dos criptoativos em geral, eles sempre fizeram uma defesa muito apaixonada e quase agressiva, muitas vezes beirando a irracionalidade. Eu confesso que essa postura sempre fez com que eu mantivesse um nível bastante elevado de ceticismo. Tá? Eu já me posicionei em diversas vezes ao longo dos anos, no sentido de, olha, eu não invisto em Bitcoin, eu não acho que a maioria das pessoas que investem em Bitcoin deveria investir em Bitcoin, eu acho que a maioria das pessoas que investem em criptomoedas não faz a mais remota ideia do que está fazendo. Eu continuo acreditando que a maior parte das pessoas que investem em criptomoedas mesmo, que a maior parte não sabe o que está fazendo mesmo. Continua não tendo a mais remota ideia do que está fazendo. Só que, à medida que o cara não sabe o que ele está fazendo, vai lá e ganha dinheiro, obviamente ele vira fã. E acho que a confiança dele aumenta também. Exatamente. Tá? Eu acho que nós já chegamos em um ponto em que já é seguro falar que o Bitcoin vai continuar por aí. Tá? Não, acho que já passou tempo suficiente desde o paper do Satoshi de que do tipo, isso vai continuar, né? A grande questão passa a ser com qual aplicação ou com quais aplicações. Eu não sou um cara que acredito naquela coisa de que o Bitcoin vai substituir o dinheiro, blá 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 blá. Isso eu também não, porque... Eu não acredito nisso. Até a questão da usabilidade, né, Matheus? Exato, então é por bloco minerado que as transações são feitas. E demora um pouco mais de 10 minutos aí. Tem questões de design com relação ao Bitcoin, né? A maneira como essa blockchain funciona, né? Tem questões até relacionadas à eficiência do negócio à medida que é por prova de trabalho, ao invés de outros mecanismos, como, por exemplo, prova de participação, ou prova de capacidade, enfim. Eu acho que a gente continua tendo um gap com relação a aplicabilidades que ele está começando a fechar. E está começando a fechar em que sentido? Eu especulei que em algum momento o Bitcoin poderia substituir sistemas de transferência bancária internacional, como por exemplo o SWIFT. Também não parece ser o caso por causa da questão do custo, do custo do registro de transação a longo prazo. Só que ele parece estar encontrando um lugar como um ativo que dentro de uma carteira ele faça sentido da mesma maneira que o ouro, por exemplo. Em função basicamente da escassez, em função das características da blockchain que ao longo
ao longo do tempo. Enfim, você tem um risco muito baixo de corruptibilidade do registro e que decai exponencialmente com o simples decurso do tempo, né? À medida que novos blocos vão sendo minerados e tudo mais. Eu acho que essa é a primeira vez, tá? Né? E que essa é a primeira vez que eu vou falar a respeito de criptoativos desta maneira, tá? Ou seja, registrem isso aqui como um momento histórico de mudança de posição. Eu acho que a coisa chegou a um ponto que, principalmente em função dos meus clientes de consultoria, eu sou obrigado a sentar e estudar. E é o que eu tenho feito, tá? Eu tenho ao longo dos últimos meses, tá? E eu insisto, eu tenho feito isso ao longo dos últimos meses. Não pense que eu comecei a fazer isso porque o Bitcoin atingiu a nova máxima histórica, etc. Não. Eu venho fazendo consultoria ali desde 2021 e cada vez mais eu me deparo com clientes que têm parcelas do seu patrimônio, não somente em Bitcoin, mas em Bitcoin, em Ethereum, em Litecoin, em uma série de outros projetos e tudo mais. Já teve cliente que tinha Dogecoin, Shiba Inu ou não? Cara, não lembro. Não lembro. Eventualmente o cara tinha e ficou com vergonha, não me mandou alguma coisa do gênero. Né? Daqui a pouco aparece um que tem Pepe. Pepe, qual que tem a Baby Doge, tem várias agora né? Daqui a pouco aparece. Então, assim, eu estou vivendo um momento no qual, sim, eu botei a bunda na cadeira para estudar e entender esse universo por reconhecer que é obrigação de ofício minha entender o suficiente para conseguir orientar meu cliente. Tá? Acho que a gente passou da fase em que dava simplesmente para dizer eu não mexo com essas coisas. Passou. Tá? Eu vi recentemente o Leandro Siqueira da Varus. Ele fez uma colocação que eu achei particularmente boa. Talvez hoje em dia, pelo menos, o Bitcoin ele se comporte como um ativo de beta alto. Ou seja, ele pode hoje ser um ativo que faz sentido você comprar quando você acha que, enfim, o mercado vai subir. Porque provavelmente ele vai ter um desempenho melhor do que o mercado. Tá? Vai manter essa característica para sempre? Eu sinceramente acho que não. Acho que esse que é o ponto. Então, até hoje, os ciclos de mercado Bitcoin são bem marcados por conta do halving. Só que o halving faz um efeito muito mais forte. Lá atrás, por exemplo, quando saiu de 50 por bloco minerado para 25, para depois 12,5, agora vai sair de 6 e pouquinho para 3 e pouquinho. Então, o efeito no próximo vai ser de 3 e pouco para 1 e pouco. Então, acho que isso vai impactar um pouco e se eu não me engano, não. Foi a primeira vez que o Bitcoin bateu a máxima histórica antes do halving, porque na minha visão é o seguinte, todo mundo já entendeu que tem o halving, o Bitcoin explode, o mercado se antecipa e o negócio já bateu a máxima por conta disso. Todo mundo está se antecipando, pensando, não, o halving vai vir agora, então vai explodir, então eu vou comprar antes. Então acho que... A questão é que se todo mundo fizer isso, o halving vai vir e não vai explodir. Exato, esse que é o ponto, né? Se todo mundo já tá pensando dessa forma, talvez não se repita, os ciclos não se repitam igual já foi até o momento. Só que aí tem um outro aspecto que entra no jogo, que é a demanda relacionada aos ETFs, né? Sim, Isso... Que é uma coisa que, assim, isso é paradigmático. Tá? Agora eu tenho visto muito pessoal falando, alimentando expectativas a respeito de ETF de Ethereum, por exemplo. Né? Tudo isso para dizer para vocês que eu resolvi vestir as sandálias da humildade e estudar. Tá? Eu acho que como um profissional de investimento que se propõe a ajudar outras pessoas com seus investimentos, a coisa chegou em um nível de maturidade a partir do qual, sim, eu preciso olhar. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades nessa jornada e uma delas é que, assim, tanto no caso do Bitcoin, né, mas muito mais quando a gente vai aí para outras blockchains, as visões são muito qualitativas, não existem muitos consensos a respeito de como avaliar quantitativamente essas coisas. E eu tenho gasto um tempo importante tentando entender assim, beleza, como que isso aqui pode ser avaliado? Porque não dá para simplesmente ficar naquele sofisma assim de isso aqui vale quantas pessoas acreditarem que vale. Do tipo,
Investimento não funciona assim. Tá? Isso em investimento se chama teoria do idiota maior. Né? O negócio vale quanto existir alguém disposto a pagar por aquilo. A questão é que a disposição de uma pessoa de pagar por um ativo que ela não tem referência de valor é pura e simplesmente a expectativa de que o desempenho passado daquele ativo continue para o futuro. E isso a longo prazo é insustentável. E que basicamente a confiança nele continue ainda também, né? Exatamente. Então, tá. E isso responde, na minha opinião, em grande parte pela volatilidade que o Bitcoin, né, e as demais criptos elas apresentam ao longo do tempo. Tá? Hoje em dia eu tenho tomado contato, né, no meio dessa jornada com uma série de projetos. E mesmo em muitos desses projetos assim, existe uma dificuldade muito grande de fazer todos os links, todos os elos para chegar onde efetivamente vai ser a aplicação prática daquilo e qual é o benefício econômico que essa aplicação prática gera. E, consequentemente, usar isso como referência para você fazer uma avaliação do negócio como um todo. E a real ainda é que tem diversos projetos cripto que só tem um roadmap, não entregaram quase nada e vale muito. Eu vejo uma analogia com... que obviamente a gente estava nascendo ali na bolha.com, que tinham, obviamente, empresas que hoje são gigantescas e dominam o mercado, mas tinha qualquer empresa lá, vou fazer... Chegar com PowerPoint. Vou fazer isso aqui na internet e chegou a valer muito dinheiro e hoje não existe mais. Então, acho que vai ter muito disso no mundo cripto. O cemitério de perdedores é silencioso, gente. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tá? Eu não tenho a menor dúvida de que, da mesma maneira que a maior parte das empresas que são abertas dão errado, e quando a gente olha, por exemplo, para empresas da Bolsa, a gente está falando assim, é a nata da nata da nata das empresas, e mesmo entre as empresas da Bolsa, de tempos em tempos a gente tem casos de recuperação judicial, falência, etc e tal. Eu não tenho a menor dúvida de que projetos cripto, tipo, um monte de coisa vai dar água. A real é que praticamente tudo, né? Se for ver quantas moedas a gente tem hoje, que a gente tinha mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de tokens, então imagina isso. Meu Deus. E aí eu volto naquele ponto do começo da minha fala. Eu continuo acreditando que a maior parte das pessoas não faz a mais remota ideia do que está fazendo. E o principal ponto é que no bull market muitos projetos se valorizam por conta da narrativa. Então a narrativa hoje é inteligência artificial. Vai ter token explodindo porque está na narrativa, mas não necessariamente entregaram nada. Aí o cara vai lá, investe, ganha dinheiro e acha que ele entende ou que é algo que realmente vai entregar muito valor no futuro, quantas vezes não. Foi a narrativa que ele tava lá que deu certo não, que era o momento e subiu por conta disso. Sim. Perfeito. Mas é isso, do tipo, eu oficialmente coloquei as sandálias da humildade e sentei para estudar.